Ô, coach, daqui a pouco eu quero te ouvir mais. Antes, vamos ver os dados que você antecipou para a gente sobre a rejeição, trazendo aqui complemento também, mais informações sobre a rejeição dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. 38%, como disse o coach, não votariam de jeito algum em Marçal e 37% em Boulos. A rejeição do Ricardo Nunes é menor, é de 21%. Tem a questão do desconhecimento e tal também, né? O Nunes, apesar de ser prefeito, ele não era tão conhecido assim na população de São Paulo, era vice que assumiu, enfim, todo mundo conhece a história. O Pablo Marçal e Guilherme Boulos estão tecnicamente empatados quando o assunto é rejeição, segundo a pesquisa Datafolha. Não votariam no Marçal 38% dos eleitores, 37% rechaçam votar em Boulos. Em seguida aparece o apresentador Datena, com 32% de rejeição, 32% para o Datena. O levantamento foi feito entre os dias 20 e 21 de agosto, o último, fora esse que foi divulgado agora e foi feito ontem, anteontem. Ele apontava a rejeição de 34% para o Marçal, 37% para o Boulos, ou seja, a rejeição do Marçal cresceu, né? O Datena continua com 32%, a rejeição do Ricardo Nunes, ela é de 21%, há 2 semanas era de 25%, ou seja, houve uma redução na rejeição do atual prefeito, segundo a Datafolha. Aqui tem um gráfico que mostra essas oscilações, também tem outros candidatos, né? São vários candidatos. A Tabata, por exemplo, tem 17% de rejeição, a Marina Helena 13%, são alguns dos candidatos aí à prefeitura da cidade de São Paulo. Quero te ouvir agora, Thales Faria. Boa tarde. Bem, primeiro, seja bem-vindo, grande Zé Roberto Toledo. É fundamental numa análise de pesquisa e é duro falar por último, depois do coach e do Toledo, mas tudo bem. Não deixa de ser modesto, Thales. Conta aí sua análise. Mas tudo bem, eu vou enfrentar esse desafio. Olha, primeira coisa, na pesquisa espontânea, o que eu acho que fica claro, essa é a primeira pesquisa depois do horário gratuito de TV e rádio, né? Então, ficou claro que as pessoas estão optando mais, estão conhecendo mais os candidatos. Se você for ver outras respostas, e eram 7%, caiu para 2%, ou seja, as pessoas estão respondendo na escolha dos candidatos, nenhum era... Mas, por outro lado, elas cresceu a insatisfação. Pouco, mas cresceu. Era de 5%, foi para 7%. À medida que conheceram, não gostaram muito do que viram. O Boulos, o Pablo Marçal. A pesquisa espontânea é interessante porque ela dá um quadro mais consolidado do eleitor. O eleitor está com uma situação mais consolidada. Guilherme Boulos, Pablo Marçal e o Ricardo Nunes, eles cresceram um pouco dentro da margem de erro, mas cresceram na pesquisa espontânea. A Tabata se manteve e o Datena foi o único que caiu dentro da margem de erro de 2% para 1%, mas isso é assustador. Por quê? Porque o crescimento lá na pesquisa não espontânea, todo em cima do Datena. Os 3 candidatos lá da frente que cresceram em cima do Datena. Então, faz prever que o Datena está com o balão dele furado e pode ser que a qualquer instante ele desista de concorrer, porque o Datena tem um histórico de desistências, né? Então, isso é um ponto que me chamou a atenção na pesquisa espontânea, que é essa que mostra o voto mais consolidado. A outra coisa que me assusta um pouco, e eu acho que vai assustar também um pouco ao coach que mora em São Paulo, é que a diferença no segundo turno, tudo indicava que no segundo turno o Boulos, o Marçal fosse o melhor adversário para o Boulos, fosse mais fácil vencê-lo. E aqui a diferença entre o Boulos e o Marçal é de 6 pontos percentuais, de 45 para o Boulos e 39 para o Marçal, se os dois forem disputar o segundo turno. Já se for Boulos contra o Nunes, a diferença é muito maior, 49 para 37, 12 pontos percentuais. Então,
o que está se mostrando aí nessa pesquisa de segundo turno é que o Nunes, sim, tem mais condições de enfrentar o Pablo Marçal no segundo turno. A diferença é de 53% para 31%. É 53% para 31%, quer dizer, 22% pontos percentuais. Muita coisa. Então, eu acho que esse dado aí é um dado diferente.